tempo passou voando e Tingen se despediu do fim do verão. A temperatura oscilou entre 26 e 27 graus Celsius. Voxox! Klein levantou-se da banheira e deu um passo à frente, fazendo com que gotas de água caíssem no chão. Ele estava ali parado, nu, olhando para o próprio abdômen. Ao contrair os músculos, viu linhas musculares bem definidas aparecerem. Esse foi o resultado de seu treinamento diário. Além disso, ele parecia muito mais enérgico. E hoje mesmo, seu instrutor de combate, Gavin, começou a lhe ensinar os movimentos básicos dos pés para socar e as técnicas para desferir golpes com força. Klein pisou descalço no chão do banheiro, ora deslizando para frente, ora recuando, antes de se esquivar para a direita e desferir um soco enquanto fazia um gesto defensivo. Ele parou e soltou um suspiro de alívio. Pegou a toalha que estava ao lado e se enxugou. Após entrar em contato com Dexter Guderian, o médico do hospício, Klein pareceu escapar das coincidências por 2 semanas inteiras. Sem a constante enxurrada de incidentes sobrenaturais, sua vida se estabilizou. Ele recebeu seu pagamento em dia, pesquisou misticismo a fundo, treinou sua pontaria e habilidades de luta, desenvolveu novas receitas culinárias, aos poucos reuniu utensílios e decorações decentes com Benson e Melissa, perguntou a seus colegas de equipe sobre casos sobrenaturais do passado, fez adivinhações para as pessoas que frequentavam o clube e seguiu rigorosamente os princípios que havia descoberto. Isso o tornou mais estável. Se não fossem as noites em claro em que ainda sentia falta da terra, da chaminé vermelha que ainda não havia sido descoberta, ou da imagem do boneco de pano da desgraça que ainda aparecia ocasionalmente em seus sonhos, ele já teria começado a se acostumar com sua vida atual e a pensar nela com carinho. Durante esse período, 3 encontros do clube de tarô foram realizados, mas Klein não recebeu nenhuma página nova do diário de Roselle. No entanto, de acordo com a explicação de justiça, ela havia conhecido 2 aléns e estava em contato constante com eles. Ao entrar no círculo de conhecidos deles, era provável que ela conseguisse trocar por mais páginas do diário de Roselle. O enforcado também expressou que havia retornado à terra firme e estava tratando de alguns assuntos. Ele começaria a procurar mais assim que tivesse mais tempo livre. Além disso, Justiça sentia que os 2 aléns que ela conhecia eram alvos potenciais para se juntarem à reunião. Ambos tinham identidades decentes como disfarce, com canais de informação distintos, além de princípios e características únicas. Não eram o tipo de pessoa que revelaria um segredo. O único problema era que eles eram apenas aléns de sequência 9, o que não era muito adequado para uma organização secreta de alto nível como o Clube do Tarô. Organização secreta de alto nível. Parece mais um esquema de pirâmide. Klein apenas soltou um suspiro pesado para disfarçar o fato de estar sem palavras para responder à complacência da senhorita Justiça. Ele só pôde concordar em observar os 2 aléns mais a fundo. É claro que Justiça não era mais a donzela inocente e romântica de antes. Ela se manteve vigilante e nunca mencionou os nomes e características dos 2 aléns. Ela temia que o enforcado pudesse identificá-la por meio disso. A senhorita Justiça disse que sente claramente os sinais da poção sendo digerida. Ela pode precisar de mais 3 ou 4 semanas até concluir sua atuação como espectadora. Minha aquisição programada da fórmula telepata precisa ser antecipada. Klein jogou de lado a toalha que usara para se secar e vestiu suas roupas enquanto pensava no clube de tarô do dia anterior. Nos últimos 20 dias, ele só havia encontrado Dexter Guderian uma vez. Ele pensava que a pressa é inimiga da perfeição, então apenas conversou sobre o estado do médico e fez perguntas irrelevantes sobre os alquimistas da psicologia. Dada a rapidez com que Justiça estava digerindo a poção, ele não teve escolha a não ser começar a pensar em como obter a fórmula do telepata de sequência 8 de Dexter mais cedo. Klein abotoou a camisa e pegou outra toalha seca para enrolar na cabeça e absorver a água do cabelo. Comparado à Justiça, ele estava assimilando a poção do vidente ainda mais rápido do que o esperado. Nessa semana, os sons que ele não deveria ouvir e as coisas que ele não deveria ver já haviam desaparecido enquanto ele se dedicava à cogitação ou à visão espiritual. Virando a toalha, Klein secou o cabelo novamente. Levantou a cabeça para olhar para a porta e murmurou para si mesmo: os princípios do vidente que descobri são realmente eficientes. Na próxima semana, devo conseguir digerir a poção completamente até lá. Não tenho ideia de onde conseguir o único chifre de um bode montês cinzento adulto da raça Ornacis e um caule inteiro de rosa com rosto humano, necessários para a fórmula do palhaço. Talvez eu possa fazer como Lady Dali fez e enviar uma solicitação especial. Mas isso certamente chamaria a atenção dos superiores, e eu quero me desenvolver no meu próprio ritmo. O crente da Ordem Aurora no departamento de polícia também foi encontrado, mas ainda preciso descobrir quem é esse tal de Sr. Z. Henry disse que terminaria a tarefa da chaminé vermelha antes do fim desta semana. Minha reserva particular de dinheiro voltou a ter pouco mais de 7 libras, então pelo menos não preciso me preocupar em fazer o pagamento final.
Algumas das informações sobre casas e inquilinos que ele forneceu anteriormente não pareciam apresentar nenhuma anormalidade, mas não tenho tempo para investigá-las uma a uma. Talvez eu pudesse ver quais casas com chaminé vermelha receberam novos inquilinos recentemente. Essa é uma maneira de ver as coisas. Sentado em silêncio por mais meio minuto, ele vestiu suas calças pretas, gravata borboleta e coldre de axila. Em seguida, pegou seu traje de treinamento de cavaleiro suado do chão e o jogou no cesto de roupa suja. Abriu a porta e saiu do banheiro. Ele acabara de terminar seu treinamento de combate da tarde de quarta-feira e ainda estava na casa de seu mestre Gavain. Olá, Sr. Moretti. A criada de Gavain passou por ali e fez uma reverência rápida. Klein assentiu levemente com a cabeça e apontou para o banheiro bagunçado. Você poderia limpar isso, por favor? Claro, senhor. A lavadeira cuidará das roupas. Ela virá às 6. A criada respondeu com a cabeça baixa. As lavadeiras não tinham alojamento nem alimentação incluídos, por isso não eram contratadas por apenas uma família. Normalmente, eram contratadas para lavar a roupa de várias famílias. Ocorriam diariamente, lavando a roupa de uma família antes de irem para a próxima, ou juntavam toda a roupa de diferentes famílias e cuidavam de tudo ao mesmo tempo, antes de a devolverem. Só assim conseguiam, com alguma dificuldade, sobreviver. Klein não disse muita coisa, mas voltou para a sala de estar para se despedir do dono, que estava sentado na cadeira de balanço. Ele viu Gavain assentindo letargicamente, com um cobertor marrom claro cobrindo as pernas e o jornal Ava Evening News nas mãos. Klein sabia com certeza que o cavalheiro banhado pelo brilho do sol poente estava na casa dos 50 anos, mas sua apatia o fazia parecer já ter mais de 80. Durante o treinamento de combate, Gavain mantinha-se em silêncio e só dava instruções quando necessário. Ele não era de conversar casualmente. Klein estava tão exausto do treinamento diário que não tinha a menor intenção de tentar iniciar uma conversa. Assim, o relacionamento entre eles permaneceu distante. Pelas suas demonstrações, a força do professor Gavain ainda é bastante assustadora, e seus passos também são rápidos. Acho que não seria problema para ele lutar contra 3 de mim. Ele recebe o salário da delegacia e também comprou um terreno em uma vila nos arredores de Tingen, que lhe garante um aluguel fixo. Ele contrata um cozinheiro, uma empregada doméstica e uma lavadeira. No império dos viciados em comida na terra, um homem de 50 e poucos anos com tanta riqueza estaria viajando pelo mundo. Klein desviou o olhar de Gavain e balançou a cabeça. Em seguida, foi até o cabide para pegar sua cartola e seu casaco preto. Depois de se arrumar, pegou sua bengala e saiu da casa. Caminhou pela trilha de pedra coberta de ervas daninhas em direção aos portões. Nesse instante, ele viu que havia uma carruagem de 2 rodas parada do lado de fora da cerca de metal, e um homem com um rosto familiar parado ao lado dela. Leonard. Klein murmurou, olhando desconfiado para seu companheiro de equipe dos Falcões Noturnos, que tinha os cabelos despenteados. Leonard estava vestido com uma camisa branca, calças pretas e botas de couro sem botões, enquanto girava o chapéu nas mãos. Quando viu Klein sair de casa, sorriu e perguntou: está agradavelmente surpreso? Apenas surpresa, sem nenhuma alegria. Klein ignorou o comportamento inadequado de Leonard e olhou nos olhos verdes do falso poeta. O que aconteceu? Leonard colocou o chapéu e disse: o capitão quer que você trabalhe comigo e com o Fry. Vamos conversar sobre isso no caminho. Certo. Klein o seguiu até a carruagem. Enquanto a cena do lado de fora da carruagem passava rapidamente, Leonard pegou a pasta de documentos que estava ao seu lado e a atirou em Klein. Klein apanhou-a com firmeza e retirou um documento. Em seguida, começou a lê-lo atentamente. 11 de agosto, 23 horas, em um asilo para pobres no bairro Oeste, o falido Salos tentou provocar um incêndio criminoso para causar uma tragédia. Mas, no fim, ele só conseguiu morrer queimado. 11 de agosto, 22 horas, Zid, um trabalhador portuário, saltou para o rio Tussoc e pôs fim à sua vida de pobreza. 11 de agosto, às 20 horas, na rua Lowerda da Rua Cruz de Ferro, a senhora Lauvis, que ganhava a vida vendendo caixas de fósforos, faleceu repentinamente de uma doença. Klein ficou intrigado ao ler os 2 primeiros incidentes. Considerou as mortes muito banais e corriqueiras. Não só não deveriam ter chamado a atenção dos Falcões Noturnos, como até mesmo a polícia evitaria desperdiçar recursos investigando causas de morte tão óbvias. No entanto, ao ler a lista, ele franziu lentamente as sobrancelhas. Após 2 páginas, ele subitamente levantou a cabeça e olhou para Leonard. Não são muitos. Quando o número de mortes comuns atingiu uma quantidade alarmante, tornou-se difícil considerá-la normal. Desta vez, Leonard assentiu seriamente e disse: o número de mortes nas últimas 2 semanas é 5 vezes maior que a média normal. Quando a sede da polícia de Tingen tabulou os dados, eles perceberam o problema e rapidamente nos repassaram a informação,
assim como aos punidores obrigatórios e à mente coletiva da máquina. Embora essas mortes parecessem normais durante as investigações iniciais, o capitão acredita que devemos investigá-las mais uma vez. Isso pode exigir o auxílio de adivinhação ou magia ritualística. Klein disse com um olhar de compreensão: eu entendo. Leonard estalou os dedos e disse: você, eu e Fry estamos em uma equipe. Ele está nos esperando na rua Lower, na da rua Cruz de Ferro. Sika, Royale e o velho Neil estão em outra equipe, investigando incidentes semelhantes no bairro Norte. O capitão ficará na empresa de segurança para atender a qualquer emergência. Certo. Klein assentiu solenemente e de repente lembrou-se de algo. Rapidamente perguntou: posso passar na minha casa e deixar um bilhete? Ele teve que dizer ao irmão e à irmã que não poderia jantar em casa naquela noite porque havia surgido um imprevisto. Leonard riu. Sem problema, já está a caminho. Com isso, Klein se acalmou e releu os incidentes de morte, com a intenção de encontrar uma ligação entre os vários nomes, horários e causas das mortes. Então, de repente, ele percebeu algo. Esta é a minha primeira missão em grupo depois de me tornar um falcão noturno.